Olá, seguidores da Sagres, aprendizes da Renapse e a todos que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Arena Repense, o movimento que tem como objetivo repensar os esforços desempenhados pela sociedade sobre o consumo e produção sustentáveis, que integra a 12ª meta do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Essa meta, portanto, que faz parte da Agenda 2030 da ONU, que tem como finalidade promover mudanças positivas no mundo do futuro. Eu sou Jéssica Dias e hoje, ao lado de Samuel Estraioto, faremos a mediação desta transmissão, que vai discutir os desastres naturais e também a necessidade de educação para a prevenção de riscos. Primeiramente, então, quero cumprimentar aqui na Arena Repense o meu parceiro aqui de todas as arenas, Samuel Estraioto. Oi, Samuel, tudo bem? Oi, Jéssica Dias, tudo jóia? Um abraço a você que acompanha a programação da Sagres, está com a gente aqui acompanhando mais uma edição da Arena Repense. E sempre deixo aqui, Jéssica, o nosso convite inicial. Olha só, para você que participa com a gente, já o espaço aberto para você lá no youtube.com/SagresTV para mandar sua pergunta, seu comentário, fique à vontade. Estamos juntos, novamente debatendo aqui o clima, falando também sobre desastres naturais, mas numa perspectiva leve e construtiva. Jéssica. E as outras edições da nossa live da Arena Repense estão todas disponíveis lá no nosso portal, no sagresonline.com.br e também no nosso canal no youtube.com/SagresTV. Olha só, hoje nós recebemos aqui na nossa arena a Débora Olivato, pesquisadora do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas em Desastres Naturais, o CEMADEM. No CEMADEM, Projeto Educação, Rede de Escolas e Comunidades na Prevenção de riscos de desastres. Débora, seja bem-vinda aqui à nossa Arena Repense. Muito obrigada pelo contato aqui com a gente. Eu estou muito feliz com o convite, eu e a equipe do CEMADEM Educação. É um prazer estar com você. Uma boa tarde a todos e todas. Quem também participa aqui da nossa Arena Repense é o Marcelo, ele que é instrutor da Renapse, participa aqui com a gente. Marcelo, seja bem-vindo aqui à nossa arena. Muito obrigado, Jéssica. É um prazer estar aqui com vocês, né, discutindo um assunto tão importante e interessante para os jovens e que está sendo trabalhado de forma muito prática e clara com os jovens dentro de sala de aula na Renapse. Marcelo Braga, que é analista psicossocial da Renapse. Nós recebemos também aqui na nossa arena hoje o John Wurdig. Não sei se eu pronunciei seu nome corretamente, John. O John que é engenheiro ambiental e também atua no Instituto Internacional Araira. John, seja bem-vindo aqui à nossa arena. Muito obrigado pelo contato com a gente. Obrigado, agradeço o convite. Só corrigindo, é John Wurdig, Instituto Internacional Araiara. Prazer estar aqui. Tá certo, John, muito obrigada aqui pela disponibilidade de conversar com a gente, de participar aqui da nossa arena. A Arena Repense, que é uma produção da Fundação Procerrado, Fundação Sagres, com o apoio da Demabai Renapse, EduJob, Maternidade, doutora Adalberto Pereira, Associação Palmas Jovem, Ideia Produções e também do Sistema Sagres de Comunicação. Para começar aqui a nossa Arena Repense, convido a vocês, a todos que participam, que estão aqui conectados com a gente, a conferir aqui uma reportagem do Denis de Freitas mostrando como o plano de drenagem e também a proteção de áreas verdes podem evitar inundações. Vamos acompanhar. As inundações recorrentes estão na memória da Vanessa. Eu nunca me esqueço dessa cena que uma vez, quando eu tinha uns 15 anos, eu tinha uma bicicleta e inundou ali próximo da minha casa. Eu tive que jogar a bicicleta porque não dava para passar. E aí eu troquei de roupa, um caos, assim, fora da normalidade mesmo, de questão mesmo de fica uma sobrevivência. A pessoa não vive, ela sobrevive naquela situação ali. Vanessa morou na Vila Roriz, bairro perto do rio Meia Ponte. Quando chove, o rio sobe e a água acaba atingindo as casas mais próximas. A região do Rio Meia Ponte é monitorada pela Defesa Civil e está entre as 99 áreas com risco de inundação em Goiânia.
O que me traz uma inquietude é que é todo ano a mesma situação. E eu tô com 34 anos, eu lembro quando eu tinha 7 anos, acontece a mesma situação. É isso que me traz uma inquietude, né? Do porquê de tantos anos e não solucionar esse inconveniente, que são várias famílias que perdem móveis, que perdem portão, que perde trabalho, né? Que às vezes não consegue sair. As enchentes não acontecem somente na Vila Roriz ou na região norte da capital. Outras regiões, longe de fundo de vale, área mais baixo da capital para onde a água da chuva corre, também são afetadas. Para a professora da UFG, tem um motivo para isso acontecer. Se a gente continua construindo excessivamente, não só nas áreas próximas, porque a gente pensa muito na área do fundo de vale sendo construída, mas lá em cima também, porque quando você impermeabiliza demais a cidade, constrói muito, o que você vai fazer? Você vai aumentar a velocidade de escoamento dessa água. Então, quando ela chega lá embaixo, ela já chega muito rápido e aí não tem tempo do solo infiltrar. Obras de infraestrutura têm sido feitas em áreas atingidas por inundações. A Marginal Botafogo, por exemplo, passou por obras, mas é preciso outras ações para conter a água que sempre invade a pista. Vou te dar um exemplo, que é a região ali do setor sul, setor Marista, né? Que depois aquela água toda que vai parar ali perto do Areião, no Córrego Botafogo, aquela água não é só água dali, né? O setor sul, você vê que ele é, né? Você tem lá o Jardim Goiás do lado, mas o setor sul, a água desce ali com uma vontade de chegar lá na Marginal Botafogo. Então não adianta só fazer a obra na Marginal. Não adianta lá, igual, né, puseram lá agora a obra para cima, ali o prolongamento da Marginal, a água vai descer ali da região do outro lado ali do setor Pedro, né? Um pedaço vai vir do lado da Marginal, outro pedaço vai ali para o Areião. Então não adianta você focar só no lugar. Você tem que ter uma visão mais macro. O volume de chuva era sempre, teoricamente, era sempre o mesmo, né? Agora, quando você impermeabiliza muito, a quantidade que é levada pela falta daquela permeabilidade que existe, ela aumenta muito a velocidade e cria o que a gente chama de tempo de pico na engenharia hidráulica, e que esse tempo, quanto menor, mais problemático ele é, porque, ou seja, seria como a gente falasse que a água chega muito rápido, de uma vez só. A drenagem é uma forma de distribuir a água da chuva, por meio de pavimentação das ruas, colocação de bocas de lobo, galerias, entre outros. O governo federal lançou em 2006 o Programa de Drenagem Urbana Sustentável. Lá se foram 16 anos e Goiânia ainda não tem um plano de drenagem. É um trabalho, assim, é muito bom, por ser um trabalho de longo prazo, porque ele além de fazer um desenvolvimento assim de forma bem completa, ele determina quais que são as principais prioridades para que não ocorra problemas. Então, se você seguir tais prioridades, o risco, todo esse risco de erosões, esse risco de alagamento, ele vai proporcionalmente, ele vai se reduzir muito. Como o plano de drenagem vai levar ainda um tempo para ser colocado em prática, algumas ações são tomadas durante a estiagem para evitar as inundações. A cidade é mapeada pela Defesa Civil. A gente vai a campo, tira foto, faz estudos, né? Leva ali técnicos da CEINFRA, da AMA, da CEPLAN, de toda a aparato da prefeitura, leva nesses locais para ser feito um estudo e ser falado ali o que pode ser feito para minimizar ou até eliminar esses riscos e esses problemas. Então, esse levantamento da estiagem é entregue a cada secretaria e, de acordo com cada atribuição das secretarias, elas atuam nessa área para que no próximo período chuvoso esses riscos sejam eliminados ou minimizados. Lembra da Vanessa, que perdeu a bicicleta em uma enchente? Ela não mora mais na Vila Roriz,
mas ela tem um projeto no bairro que oferece aos jovens mais educação com leitura, arte e esporte. Eu criei esse projeto Jovem Transformação com os meninos para fazer do lugar um lugar com educação, cultura, arte, esporte, fazer do lugar mesmo luz, né, alegria. Muito obrigada ao Denis de Freitas, né, trazendo um retrato da nossa realidade aqui de Goiânia, que é a respeito das inundações. E Débora, já pegando esse gancho, né, das inundações, queria que você falasse um pouco também sobre o trabalho do CEMADEM nessa questão de educação para a prevenção, né, dos riscos de desastres naturais. Inclusive, o seu material aqui está prontinho, na hora que você também quiser iniciar, né, exibir aqui alguns slides, fique à vontade também, Débora. Tá, obrigada. Bom, eu queria contar para vocês, o CEMADEM é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. É um órgão nacional ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e justamente nós trabalhamos com a questão do monitoramento e os alertas para as defesas civis de fenômenos de eventos como inundações, escorregamentos de terras, enxurradas, alagamentos. Então, é um órgão nacional que faz esse trabalho, nós temos cientistas, técnicos, e um conjunto de profissionais multidisciplinares colaborando com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Eu acho que vale contar, né, vale ressaltar que esse sistema ele é formado pela Defesa Civil Nacional, estadual, as defesas civis municipais e um conjunto de instituições, como o CEMADEM, outros institutos, como a Agência Nacional das Águas, o IBGE, CPTEC-INPE, então, ou seja, há um conjunto de instituições ligadas a esse Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. E eu adorei a reportagem, vocês estão de parabéns, e o trabalho que vem sendo feito nessa comunidade, né, que mora numa área vulnerável, parece ser super interessante. E o CEMADEM possui um programa específico para a área de prevenção de riscos de desastres, que as atividades baseadas em metodologias científicas, de metodologias muito simples, de levantamento de histórias orais, por exemplo, do que vem acontecendo no bairro, de monitoramento de chuvas, né, em relação à questão de inundações ou de estiagens, pode colaborar com a questão da minimização dos riscos comunitários. Então, eu fiquei muito interessada em entrar em contato, né, com esse pessoal que está trabalhando no bairro, aí em Goiânia, para a gente fazer um trabalho em conjunto. Bom, e apareceu, né, esse slide que eu trouxe para vocês, que nós estamos falando o que são, né, esses desastres naturais. Então, o desastre, ele é o evento resultante, né, por exemplo, de uma tempestade, de um tornado, provocado ou pela natureza ou algum outro, como, por exemplo, um rompimento de barragem, né, provocado, a gente fala que são desastres, tipo de desastre tecnológico, esse daí da barragem, e sobre uma área vulnerável, né, sobre uma comunidade ou sobre cidades, causando uma grave perturbação no funcionamento dessa comunidade, né, envolvendo perdas, danos humanos, materiais, econômicos e ambientais. Aí, em relação à questão dos desastres no Brasil, então, para a gente assim, visualizar um pouco, né, a gente tem um mapa do Brasil, aí dividido por regiões, e a gente observa que, por exemplo, na região norte do Brasil, a gente tem a incidência assim, mais constante de eventos ligados às inundações e aos incêndios florestais. Na região nordeste, na região central do Nordeste, no sertão, a gente tem o problema das secas, e na parte litorânea, a questão das inundações, tanto que recentemente a gente
presenciou, né, pelos noticiários, a questão do que vem acontecendo em Pernambuco, Alagoas, com a questão das inundações e escorregamentos de terra. Na região onde vocês estão, né, centro-oeste, predomina no conjunto aí os desastres ligados aos incêndios florestais, mas também, como a gente viu, questão de inundações, alagamentos, escorregamentos de terra. Na região sudeste e sul, a gente também tem problemas com inundações, escorregamentos de terras, e em especial na região sul, a gente tem os problemas principalmente com questão de tornados e chuvas com granizo. Se vocês quiserem mudar o slide, por favor. Então, ou seja, a gente pode verificar que no Brasil, a gente, no geral, a questão das inundações e escorregamentos de terra é o que predomina por conta das ameaças, né, da ameaça das fortes chuvas, das tempestades, da questão da vulnerabilidade, como apareceu na matéria aí também, da vulnerabilidade de determinadas comunidades que moram em áreas mais suscetíveis às inundações ou escorregamentos de terra. Então, ou seja, eu fico aqui assim à disposição para responder mais questões e a gente conversar um pouquinho mais sobre essa questão aí ao longo das perguntas. Certo, Débora. Daqui a pouquinho a gente dá sequência, né, aqui para saber também a situação dos desastres naturais no Brasil, né? Tem um período aqui para a gente avaliar, 2003 a 2018, porque agora a gente tem que fazer uma rápida pausa aqui na nossa Arena Repense. Já já a gente está de volta, é rapidinho. Estamos apresentando Sagres em Tom Maior. Se vivermos com ansiedade, medo e insegurança, não suportaremos a lentidão necessária de alguns ciclos e não saberemos apreciar a beleza e as lições que existem no ato de soltar e confiar. Existem lições preciosas nos momentos onde tudo parece estar parado, estagnado, porque justamente nesses momentos em que a vida parece acontecer em slow motion, é que tudo acontece. É preciso viver o hoje com consciência, respeito e gratidão, para poder confiar na colheita. Afinal, se tudo o que temos é plantado, é bom, é justo, movido pelo amor, então como não colher bons frutos? Seria contraditório dizer que temos fé, se nos momentos mais desafiadores da vida não soubermos esperar com paciência, resignação e confiança. O tempo sabe, o fluxo do universo é perfeito e Deus nunca nos decepcionará. O projeto das urnas eletrônicas e os programas que rodam nelas são feitos pelo TSE. O tribunal supervisiona toda a produção. A empresa que fabrica os equipamentos não desenvolve os programas, nem tem qualquer acesso a eles. Por isso, é boato que a Diebold, empresa que fabricou urnas eletrônicas, fraudou os equipamentos. Não deixe as fake news irem para as urnas. Vote consciente e sem desinformação. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. Voltamos a apresentar Sagres em Tom Maior. Nossa Arena Repense já está de volta aqui ao vivo, para quem nos acompanha na TV Sagres, na Rádio Sagres 730 e, é claro, a nossa live no youtube.com/Sagres TV. Samuel, vamos aqui continuar, né, dando sequência ao nosso tema, falando sobre desastres naturais aqui no Brasil.
Vamos sim, a Débora fez uma exposição para a gente, na verdade não foi uma exposição, foi uma aula que a gente aprendeu aqui um pouco. E aí, John, dando continuidade um pouco ao que a Débora acabou nos expondo aqui, foi muito bacana, Débora, a sua exposição, eu fiquei aqui observando, aprendendo um pouco. John, muito se deve isso na sua avaliação, essas consequências, os desastres naturais, por questões propriamente naturais ou não? Intervenção humana, são nossas ações no dia a dia que têm refletido para a ocorrência desses desastres? Bom, parabéns, né, Débora, pela explanação. A questão toda é que a gente tem que pensar a questão cidade, né? A gente tem que avaliar que nem eu chamo, ver a cidade como um organismo vivo. E hoje a gente se comove, né, principalmente quando vê, como na região Nordeste, na região de Recife, as enchentes que ocorreu esse ano, mortandade de pessoas, como no Rio de Janeiro. Só que esse fenômeno a gente tem que ver de algo muito interessante que começa pelo racismo ambiental. Ou seja, sempre as pessoas mais prejudicadas e mais afetadas são as pessoas que tiveram dificuldade no acesso à moradia. Então, essas pessoas estão muitas vezes em áreas irregulares, em ocupações indevidas, né, buscar esse acesso à moradia, e tem todo o contexto, então, socioambiental. E aí, quando temos um desastre, são as mais prejudicadas, são as que perdem tudo, o pouco que tem. Então, a gente tem que ter primeiro a ótica local, e hoje o Brasil é um grande país urbano, né, 90% da população está em cidades, e essa falta de planejamento urbano. Então, eu fiz meu mestrado em planejamento urbano e gostava muito de destacar uma frase da Raquel Rolink que ela dizia: as cidades se construíram sobre a lógica da desordem. Então, eu peguei e larguei elas, né? Vamos pensar cidade xadrez, assim, né? Sobre o ambiente natural, e a partir dali a gente começou a zonear, zona industrial, zona comercial, zona residencial. Só que essa cidade, ela foi feita para alguns que têm dinheiro, né? O mercado imobiliário, o capital proporcionou isso. Então, as zonas de periferia são as mais prejudicadas. Quando a gente tem esse desastre, que é um fenômeno global. As mudanças climáticas estão aí, estão ocorrendo. Está aí o relatório AR6 do IPCC, que mostra principalmente a região Nordeste, a região Sul. Então, temos essa inversão, né, de chuvas aonde não chovia, secas aonde chovia. E o que a gente sabe é que o clima mudou, mas o grande impacto é local. E a gente atua sobre a emergência. Então, a emergência climática está aí. O município declara a situação de emergência, há uma força-tarefa, né? Então tenta dar o mínimo possível de uma água potável, roupa para as pessoas, para elas reiniciarem a sua vida. Só que esse é um círculo que se perpassa por isso, por repensar uma cidade sustentável. E aí também eu, como, né, aí um multiplicador dos ODS, que são o ODS 11, as cidades sustentáveis. Só que como é que eu crio uma cidade nova, um bairro do zero sustentável, se eu tenho um contexto onde a maioria das pessoas estão em situações irregulares? E eu trabalho muito com periferia e as pessoas estão muito cansadas e descrentes do poder público. Então, as cidades esqueceram da periferia, né? Eu sou de Porto Alegre e eu vejo isso. Então, assim, não chega o saneamento, não chega a coleta seletiva, não chega a urbanização. A escola é precária. E eu volto a dizer, todo esse contexto de racismo ambiental, quando ocorre um evento climático, é a devastação total desse território, totalmente esquecido. E é lembrado a cada 4 anos, quando tem campanha eleitoral, porque daí os candidatos vão a esse território e lembram que esse povo vota. Essas pessoas, então, precisam entrar dentro da ótica do planejamento urbano e do investimento público pesado na reconstrução dessa infraestrutura, como foi aprontado ali no vídeo. A drenagem é o ponto crucial, né? E foi esquecida por muitos anos nos projetos. Então, volto a dizer, essa lógica da desordem. Agora vem a drenagem, agora vem o saneamento, agora trazemos a água. A gente tem índice altíssimo no territórios urbanos que as pessoas não têm acesso à água potável. Ou seja, abre a torneira e não sai água, não está chegando. Então, é uma realidade muito diferente, né, do que a maioria, às vezes, na sua zona de conforto, no seu condomínio, que o condomínio virou isso também, uma microcidade onde eu tenho tudo, né, todo o meu conforto e acesso. E a zona de periferia totalmente excluída. E a região hoje, o território mais prejudicado
no contexto das mudanças climáticas, né? Então, o que eu trago assim para fechamento, né? Nós temos essa visão sistêmica. Quando a gente for analisar, não é o caso isolado, é a questão sistêmica. E a água faz a conexão, a bacia hidrográfica. Então, eu posso ter a minha cidade sustentável, mas se o município do lado não cuidou do recurso hídrico, não cuidou da mata ciliar, quando houver a enchente, vai, né, vir carreando tudo, vai desvastando tudo e vai causar aí um desastre no meu território, né? E tá aí esses territórios, como a região serrana do Rio, a região periférica de Recife e todo esse contexto brasileiro, né? Cada vez mais aí vai estar na mídia, né? Daqui para frente, a questão da pauta dos desastres naturais. Muito bem apresentado ali para a Débora, realmente, para aquele mapa, né? E se nós formos ver o sistema de desastres naturais do governo federal, é assustador o número de municípios que declaram, né, o estado de emergência por seca, por enchente, por queimadas, enfim, né? É isso, assim, a minha fala. E trazendo também o Marcelo aqui para a nossa conversa, Marcelo que fala de Brasília, a gente mostrou na reportagem, né, a realidade aqui em Goiânia, Marcelo. Conta para a gente também como é aí em Brasília em relação aos alagamentos, considerando que é uma cidade planejada, né? Existe já alguma realidade adequada para evitar esse tipo de problema aí em Brasília? Isso é muito interessante porque dentro dessa questão a gente falou de desordem na questão do desenvolvimento urbano, e em Brasília a gente tem uma cidade totalmente planejada, pensada, tem tanto na estrutura de arborização quanto no escoamento e etc. Mas ainda assim a gente vive alguns problemas, tá? Dentro das fortes chuvas que acontecem em Brasília, em alguns períodos acaba por ter alagamentos em determinadas regiões no centro da capital, além da questão do desenvolvimento urbano desordenado em algumas outras regiões. A gente tem várias cidades satélites que não foram desenhadas inicialmente no plano de JK, né? A gente tem Brasília como a capital mesmo do poder e um dos municípios principais, e é o único município considerado no Distrito Federal. Então, aqui é tudo planejado, a gente tem uma estrutura legal, escoamento, tudo bem planejado, tem arborização, tem esse espaço onde não está, onde tem a possibilidade de permear a água, mas em algumas outras cidades a gente encontra, assim, essa dificuldade justamente por conta da hipermeabilização do solo, por conta dessa questão da desordem em relação à habitação, de estruturas mais precárias, como o John citou também, né? E em Brasília a gente acaba tendo uma facilidade, né, de não ver esses problemas acontecer de uma maneira muito efetiva, justamente por conta do planejamento. Mas o que não impede também, quando a gente fala de obstrução da drenagem, o acúmulo de lixo e etc. Então, a gente sempre vai encontrar esses problemas quando passa por situações onde a gente precisa da atuação tanto do poder público quanto do cidadão comum, e a gente vê também essa dificuldade nas atitudes que nós podemos tomar como cidadãos e também nas atitudes do poder público em cuidar desses problemas para que não aconteçam. Uma coisa que o John até citou, que eu achei muito interessante, é a culpabilização sempre das pessoas mais pobres que vivem em situação de desordem ou que vivem em situações onde a gente não tem uma estrutura adequada de moradia, e são pessoas que precisam, né? E aonde elas vão morar? E aí a gente vem com, mais uma vez, a necessidade do poder público atuar de uma forma organizada em desenhar essa estrutura urbana e dar também todos os subsídios de saneamento, seja de água ou drenagem das águas da chuva, para criar uma estrutura adequada para que esses problemas não aconteçam lá na frente, né? Mas a gente vê, e como até a Débora citou, a gente vê a situação sempre sendo tratada de maneira muito paliativa, né? E esse eu acho que é um dos maiores problemas quando se fala de alagamentos.
Bacana, Marcelo, esse ponto que você destaca, o planejamento urbano, o John também citou. Débora, John e Marcelo citaram aí planejamento urbano. E quando a gente pensa na preparação, os governos, e aí cito os governos de uma forma geral aqui no Brasil, os governos são preparados ou despreparados, têm ferramentas para poder fazer esse acompanhamento sobre a ocorrência de alagamentos, de outros tipos de desastres, pensando principalmente no aspecto preventivo, Débora? Então, olha que interessante. De 2011 para cá, se mudou o paradigma da questão da proteção e defesa civil, voltado mais para a parte preventiva. Porque antigamente se pensava mais na parte de preparação e resposta ao desastre. Então, de 10 anos para cá, a gente está aprendendo a lidar com a parte da prevenção. Como que a gente faz isso? Governos e sociedade. É um processo de um aprendizado. Então, hoje a gente tem uma política muito interessante, né? Uma política nacional de proteção e defesa civil, e que ela é bem moderna, contemporânea, nesse sentido de pensar prevenção, um trabalho de um sistema integrado entre governo federal, estadual, municipal e comunidade envolvida, né, nesse processo. A importância da ciência, da tecnologia, das informações para todo esse processo. Então, mas pensem, 10 anos é extremamente recente, então nós estamos nesse processo de aprendizado, sabe? A gente sabe, com a questão das mudanças climáticas, esse aprendizado ele precisa ser muito rápido, muito ágil. Então, sociedade e governo vão precisar se agilizar em relação a isso. Nós temos uns dados muito interessantes que a gente vê que, por mais que de 10 anos para cá a gente tem uma política, a gente tem institutos, a gente tem defesas civis mais equipadas, né, ou um conjunto de cidades com defesas civis municipais, porque antigamente muitas não tinham, ainda nós temos esse problema, mas cada vez mais as coisas vêm num crescente de uma evolução positiva, mas mesmo assim a gente tem muito o que fazer. E aí, voltando, né, porque no que os meus colegas comentaram, e a gente corrobora com eles, que as ações insustentáveis, elas incentivam, assim, promovem e colaboram com a questão dos riscos de desastres. Por outro lado, as ações sustentáveis, as ações positivas, elas vão minimizar os riscos de desastres. Então, nos diversos setores, governo, empresas, comunidades, é nesse conjunto de ações sustentáveis e num conjunto de ações orquestradas é que a gente vai conseguir lidar melhor com a questão da prevenção. Então, eu acho que essa é uma das questões mais interessantes desse processo. John, queria retomar um ponto contigo. Na sua fala anterior, você destacou a respeito aí do ordenamento. O John, daqui a pouco, a gente perdeu a conexão com ele, daqui a pouco, então, a gente retoma esse assunto. Mas, Jéssica, só para levantar aqui a questão, eu acho que a gente fala aí de planejamento urbano, na reportagem do Denis, a gente teve ali, para quem está acompanhando com a gente, acompanhando aqui na cidade de Goiânia, viu ali a Marginal Botafogo, aquele trecho ali da Marginal em que a água passa por cima, e aí era o que eu queria reforçar. Na região central da cidade houve uma mudança em relação à drenagem urbana, várias obras que foram realizadas, aí isso ajudou a conter um pouco mais a água ou a velocidade, né? Diminuindo essa velocidade, aí é claro, a gente não vê toda aquela cena que causou muito susto para a gente em diferentes anos. E aí é claro, além dessa velocidade, a própria drenagem também
de certa forma, a própria canalização do córrego, que acelera a velocidade da água. Isso aí é algo também que me chamou muito a atenção e aí é um ponto aqui que trago também para a nossa arena. E todo ano, né, a gente está acostumado, né, Samuel, a ver aqui em Goiânia esses mesmos pontos de alagamento, né, ali como você mencionou, a marginal ali do córrego Botafogo. Sempre, né, todos os anos, em período de chuva, é sempre ali um fluxo muito intenso de água, né, acaba realmente alagando pedaços ali da marginal, aquela via, até cedem, né, com a força da água, é rotineiro aqui pra gente. Olha só, a Arena Repense segue agora para mais uma rápida pausa. Já já a gente está de volta, é rapidinho. Estamos apresentando Sagres em Tom Maior. Algumas vezes temos dificuldade de encarar e admitir a nossa fragilidade e incapacidade. É compreensível que assim seja, porque desde bem pequenos aprendemos a enxergar e compreender o mundo e a nós mesmos através dos óculos da perfeição. Assim, assumimos uma postura de expectativa e exigência de quem já deveria saber lidar com isso ou aquilo, em vez de aceitarmos a possibilidade do desacerto como uma experiência de aprendizagem, nos amedrontamos com a expectativa da perfeição. E ao longo do tempo, vamos nos afundando na tristeza, aflição, medo e impotência. Se assim nos encontramos, procuremos formas para mudar os óculos. Relembre-se de que a essência humana é a imperfeição, e este é um convite a uma postura de humildade e aprendizado contínuo. Mas, portanto, não são vias de justificativa da irresponsabilidade e atitudes equivocadas. São processos do desenvolvimento humano e aprendizado. É necessário, sim, o esforço responsável para um crescimento gradual e contínuo, e a consciência de que a cada amanhecer sempre há uma nova possibilidade de fazer o seu melhor possível. Voltamos a apresentar Sagres em Tom Maior. Já estamos de volta com a Arena Repense, ao vivo aqui na TV Sagres, na Rádio Sagres 730, nossa live também no youtube.com/Sagres TV. A partir de agora, Marcelo, também deixo aqui o espaço aberto para você fazer aí seus questionamentos também. Fique à vontade. Obrigado, Jéssica. Eu queria até perguntar para a Débora, o John tinha falado disso, mas a gente perdeu a conexão com ele, mas eu tinha até registrado aqui que dentro da equação, e a reportagem até trouxe isso, a gente sempre tem a questão da impermeabilização do solo como um dos maiores problemas e a culpabilização das pessoas que moram em áreas de risco. E o que nós podemos fazer, né? Quais os pontos que devem ser levados em consideração quando a gente fala que essas questões são parte de um problema dos alagamentos? Como que a gente pode tentar, como cidadão, como jovem, e aí eu represento todos os jovens aqui da RENAPSE, mas como nós também podemos ajudar de alguma forma a evitar situações como essa, seja na minha cidade em Brasília, seja em Goiânia, com os nossos jovens aí, seja em qualquer lugar do país onde a gente está presente, onde a gente tem pessoas que passam por situações como essa. Nossa, Marcelo, obrigada pela pergunta. Então, assim, rapidamente, assim, só lembrando que eu comentei no último bloco, que as ações insustentáveis potencializam os riscos de desastres e as ações sustentáveis, elas minimizam. Bom, como que nós trabalhamos aqui no CEMADEM Educação? E aí nós convidamos jovens, crianças, adultos, para conhecer um pouco do programa, né?
via o site do projeto, as nossas redes sociais, então é o programa Semadem Educação. É um programa gratuito, né, oferecido pelo um órgão governamental. E o que a gente incentiva? Que as pessoas sejam pesquisadores locais, elas conheçam suas ameaças, seus riscos e suas vulnerabilidades. E se capacitem para aprender a lidar com as situações, né, adversas que possam acontecer na comunidade. Mas, então, ou seja, é importante que as pessoas conheçam o que acontece, como que é a dinâmica ali do seu bairro, principalmente do bairro, né, do bairro e da cidade, principalmente dos lugares onde as pessoas circulam. Então, que ameaças nós estamos sujeitos, né? São a questão das fortes chuvas, dos vendavais, né? Ou do oposto, água de menos, a questão das secas, que também muito comuns, e dos incêndios florestais, né, subsequentes. Então, o Semadem Educação, ele promove, assim, propõe, né, através das suas redes sociais e principalmente do site, um conjunto de atividades para as pessoas justamente conhecerem quais são as ameaças que eu estou vulnerável, quais são quais são as principais vulnerabilidades. Será que eu posso monitorar a ameaça? Eu posso monitorá-la, assim, por exemplo, com pluviômetros de baixo custo, com pluviômetros de garrafa PET, usando aplicativos para celulares, ou compartilhando dados via SMS ou por telefone junto à Defesa Civil. Então, você conhecer a sua localidade, compartilhar as informações com os órgãos ligados ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil é algo já muito interessante. Aos órgãos, né, ligados ao sistema também é importante esse compartilhar de informações. Então, a gente acredita que a comunidade possui saberes importantes, os órgãos ligados ao sistema possuem informações técnicas, científicas, também muito importantes. Então, é nesse diálogo de saberes sobre a localidade que a gente pode, sim, construir um plano aí de proteção e defesa civil. É no diálogo, na realização de ações, de projetos e ações sustentáveis e de prevenção para a gente conseguir lidar com esses riscos. Então, é possível, sim, a gente faz esse convite. O programa Semadem Educação está à disposição, né, porque se precisar nessa área, principalmente voltado para o trabalho junto às escolas. E todo ano, a gente, no segundo semestre, a gente lança uma campanha chamada #Aprender para Prevenir, onde também a gente incentiva comunidades escolares, comunidades que estão em áreas suscetíveis à inundação, escorregamento, a secas, ou entre outros, elaborem vídeos, projetos educativos e de comunicação sobre isso e compartilhem com o Semadem Educação. Então, por isso que eu convido a todos a participarem das nossas redes sociais, porque sempre tem novidades, principalmente para quem precisa de informações sobre esse tema. A gente tem materiais muito interessantes que podem ser úteis e adaptáveis para as realidades. E, Débora, vamos retomar aqui também, né, para o mapa dos desastres naturais aqui no Brasil. A gente tinha parado ali bem nesse slide específico, né, mostrando ali, né, tipos de desastres naturais entre anos de 2003 e 2018. Eu vou pedir aí para o Felipe já colocar aí na tela, para que você possa explicar para a gente também. Esse slide aí que a gente tinha parado, Débora, falando então o mapa dos desastres, né? Queria que você explicasse um pouco para a gente e trouxesse mais esses dados aqui do Semadem. Sim, olha, então, assim, existem alguns bancos de dados muito interessantes
que eu também convido aí as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, a conhecerem, que são até sites assim, interativos que vocês podem segmentar o tipo de desastre, o tipo de risco por ano, por tipo. Então, por exemplo, esse é um dos sites do Conselho Nacional de Municípios, em que ele traz um conjunto de riscos principais, de desastres naturais principais, nesse período de 2003 a 2018. E o que a gente observa aqui? Né? Como eu comentei do mapa anterior, olha, na região Nordeste, na área mais central em laranja, pode voltar para o que estava, por favor. Isso. Nessa área mais central em laranja, né, da região Nordeste, a gente vê justamente a questão dos desastres da seca. Então, reforça o que a gente tinha visto no mapa anterior. Na região Norte se destaca a questão das inundações. A gente sabe que tem uma das bacias mais importantes do mundo, que é a Bacia Amazônica, né, entre outras. A gente vê uma cor azul ali, mostra a questão dos riscos de inundação, então aparece na região norte, em alguns municípios da região nordeste, da região sudeste, sul e centro-oeste. Aí a gente tem outros tipos também de desastres, como incêndios florestais, por exemplo. Então, convido vocês a entrarem nesse site, que ele é um site interativo aí, tem algumas questões de algumas outras informações também interessantes em gráficos, em textos, que vocês também podem usar nas pesquisas ligadas a esse tema. E tem também, né, informações também, um atlas, né, mesmo, Débora, que também traz ali informações, a distribuição anual, né, de dados e registros também. Sim, esse é um outro site também muito interessante, convido vocês a conhecerem, que é do CEPED, da Universidade Federal de Santa Catarina, e eles têm dados, né, um conjunto de dados da década de 90 a dados atuais, né, de 2019, e olha que interessante, olhando por esse gráfico, as barras, como a gente vê um aumento, né, da quantidade de desastres, né, ligados à inundação, escorregamento de terras, secas. Então, houve um crescimento, né, e isso a gente pode deduzir que são os eventos extremos ligados à questão das mudanças climáticas, como também a questão dos registros históricos dos desastres. Claro que recentemente, como eu comentei para vocês, principalmente nesses últimos 10 anos, a gente tem um trabalho mais minucioso, mais efetivo e mais científico, nesse sentido de trabalhar com dados, com pesquisas ligadas à questão dos desastres no Brasil. E esses dados são incríveis, né? São chocantes, na realidade. Olha o que nós estamos vendo, né? Aqui eles colocam, nesse período, né, da década de 90 até agora, nós temos 239 milhões de pessoas afetadas, né, com mais de 4 mil óbitos. E olha só o prejuízo, né, que nós temos aqui no Brasil em relação à questão do desastre. São mais de 266 bilhões de reais, acho que é reais, né? Deixa eu só conferir aqui na minha tabela, acho que não são dólares, não são de reais, de prejuízo em relação à questão dos desastres. Então, assim, os números, eles são muito significativos, então é nesse processo mesmo, de uma evolução e de um fortalecimento dos órgãos públicos, da sociedade, empresa e outros, para a gente conseguir trabalhar na questão da prevenção e na resposta dos desastres.
Débora, nosso tempo aqui infelizmente já está acabando. Para finalizar, já chegando aqui nas considerações finais, queria que você falasse um pouco mais sobre como as escolas também podem, né, participar e se inscreverem no Semadem Educação. Falar um pouco desse trabalho também aqui. Nosso tempo já está acabando, mas dá tempo de rapidinho você mencionar, por favor. Maravilha. Então, as escolas, elas podem se cadastrar no site do Semadem Educação durante o ano inteiro e elas podem desenvolver projetos utilizando ou adaptando as atividades que tem no site do Semadem Educação, que é do cacau.semadem.gov.br, ou mesmo vocês conhecerem o site do Semadem. E aí vocês entram no site do Semadem Educação. Bom, e no segundo semestre, a gente tem a campanha #Aprender para Prevenir, onde a gente faz sorteios de pluviômetros, de kits educativos para as escolas e comunidades que desenvolvem projetos ligados à educação para redução de risco de desastres, ou fazem vídeos, ou entre outras ações e atividades ligadas a essa temática. Então, durante o ano inteiro, a gente recebe escolas e comunidades interessadas nessa temática. E defesa civil, claro. Bom, isso, Débora. Eu fico aqui, deixo um abraço a todos e todas e agradeço de novo o convite pela oportunidade de divulgar o trabalho do Semadem Educação. Eu que agradeço, Débora, sua participação, né, sua contribuição conosco aqui na Arena Repense e até uma próxima oportunidade. A Débora Olivato, pesquisadora então no Centro Nacional de Monitoramento e Alertas em Desastres Naturais, o Semadem Educação, também rede de escolas e comunidades na prevenção de riscos de desastres naturais. Agradeço também a participação, a colaboração do Marcelo Braga, que ele é analista psicossocial da RENAPSE. Marcelo, muito obrigada, viu, pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Jéssica. Aproveito para dizer que todos os nossos jovens, hoje a gente tem mais de 22 mil jovens em todos os estados do país, então a inclusão das ODS dentro do nosso currículo, dos Objetivos Sustentáveis, de Desenvolvimento Sustentável, traz uma versatilidade, muito aprendizado para os nossos jovens, justamente para, com ações, ajudar a prevenir situações como essa. Como a Débora até citou, ações sustentáveis minimizam. Então, a gente começa, mesmo que seja pequeno, em ações que vão se tornar de uma forma muito efetivas lá na frente. Também tivemos aqui a participação do John Wurdig, só que, infelizmente, o sinal ali dele, a conexão conosco via Zoom, né, a gente não conseguiu restabelecer, mas ele esteve aqui, participou, né, deixou também a sua contribuição, fica aqui registrado também o nosso agradecimento. Nosso agradecimento especial também, né, a quem esteve na nossa live no youtube.com/SagresTV. Samuel, muito obrigada também, até semana que vem. Obrigado, Jéssica. Agradecemos também novamente a participação do Marcelo, da Débora, que agregaram aqui, trouxeram um conhecimento muito profundo. Na semana que vem, na quarta da semana que vem, Jéssica Dias, vamos tratar... Você gosta de futebol, certo? Gosto, sofro, né? Eu também, compartilho. Sofremos. Compartilho desse sofrimento, Jéssica, mas olha só, vamos falar sobre o futebol aliado aí ao aumento das temperaturas. Como o aquecimento global, o aumento das temperaturas tem afetado no mundo esportivo, em específico no futebol. Mas isso a gente conta na semana que vem. Combinado, então. Temos um encontro marcado aqui na semana que vem, na Arena Repense, que é uma produção da Fundação Procerrado, Fundação Sagres, com apoio da DEMA by Renapse, EduJob, Maternidade, Dr. Adalberto Pereira, Associação Palmas Jovem, Ideia Produções e também do Sistema Sagres de Comunicação.